capítulo 2, o verdadeiro fundamento. Romanos 3, 28. Pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Então, nós já analisamos o problema em geral, né, e algumas causas e soluções no primeiro capítulo. Nós vimos que a essência do tratamento, de acordo com o salmista, é que devemos enfrentar nós mesmos, né, os nossos pensamentos, o nosso eu, falar com o nosso eu, assumir o controle de nós mesmos, né, para não cairmos em desespero, em aflição. Nesse capítulo eu quero tratar sobre a importância vital de que os fundamentos básicos da fé cristã estejam bem claros em nossas mentes. Isso é importante. Uma expressão que o Martin Lloyd Jones usou aqui, que existem muitos cristãos miseráveis, porque não entenderam ainda o caminho da salvação. Não compreenderam o que significa a justificação pela fé. Então há um grande número de pessoas que até sabem conceitos básicos da fé e de doutrinas, mas nunca entenderam a sua justificação. É exatamente aí que o diabo começa a confundir a mente, causar confusão, e isso gera um grande problema na vida do cristão. Então, a justificação pela fé é o alicerce da fé cristã. Se eu não entender isso, eu vou falhar em todos os outros pontos. Então, devemos começar por essa grande doutrina, né? E esse é um problema antigo, irmãos. Observe os fariseus, né? Os judeus, eles criam que Deus dera a lei aos homens para que eles pudessem ser salvos, né? Obedecendo a lei, ser perfeito na lei, para serem justificados. Eles diziam que basta o homem observar a lei, que eles poderiam alcançar a justificação. E mediante a isso, se eu obedecer a lei, se eu cumprir toda a lei, o Senhor vai se agradar de mim. Então esse era o problema dos fariseus, de muitas pessoas hoje, que eles buscam alcançar o céu por obras, né? Buscam alcançar o céu pelas obras da lei. E esse ponto, Paulo, ele esclarece em Romanos 3. Então a exposição geral de Romanos 3 nos vai fazer entender o que significa ser justificado pela fé. Nós vemos em Romanos 1,16 que Paulo diz assim: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Então Paulo estava esclarecendo que a justiça de Deus e a justificação do homem é somente pela fé em Jesus Cristo. Então, Paulo estava ensinando, Cristo também falou. E por que nem todos creem nisso, ou não conseguiram crer, ou não quiseram crer, se o próprio Cristo, se a própria Escritura está ensinando a salvação pela fé? A resposta é que eles tinham um conceito errado da justiça, um conceito errado de justificação. Então, ter um conceito errado sobre como alcançar a justiça de Deus é algo terrível, porque os judeus perverteram o caminho da salvação, entendendo mal a lei de Deus, porque a lei de Deus jamais salva ninguém. A lei de Deus ela não nos foi dada para nos justificar, né? Certamente não, porque não tem como cumprirmos a lei na sua plenitude. Não tem como, irmãos. Quem disser que é perfeito na lei, que cumpre toda a lei, é um mentiroso. É um mentiroso. Então, antes de tudo, o primeiro ensino que Paulo traz em Romanos é a convicção de pecado. Nós precisamos ter uma visão clara da nossa pecaminosidade, né? Porque senão não vou entender o porquê da justificação pela fé, né? Todo cristão precisa passar por miséria e desespero antes que possa conhecer a verdadeira alegria cristã. Nós muitas vezes temos uma ideia errada do pecado, né? Uma vez eu me lembro de uma senhora que ela fora criada sob o lar religioso desde cedo, desde criança,
E uma vez ela disse que jamais havia experimentado o pecado. Ela não se via como uma pecadora. Por que não? Porque esse tipo de pessoa, quando pensa em pecado, ela pensa em termos de ações e atos. Então ela diz, eu nunca bebi, eu nunca me prostituí, eu nunca matei, então eu nunca pequei. Então tal pessoa nunca sentiu, nem nunca entendeu quão maligno é o seu coração. Né? O que realmente levaria ela a uma busca, uma necessidade do Salvador. Uma pessoa dessa nunca sentiu a necessidade de ser salvo, porque ela se acha uma pessoa boa, se acha uma pessoa justa, né? Então, até ouviram pregações que Cristo morreu por nossos pecados, mas nunca chegaram a reconhecer a sua necessidade pessoal de ter Jesus, de ser salvo por Jesus. Então, como uma pessoa dessa, ela chegaria em uma condição, uma convicção real do pecado? É o que Paulo diz. Em Romanos 13, ele diz que não há um justo nenhum sequer. Todos pecaram. Né? Todos foram destituídos. Todos foram separados de Deus. Então ele deixa claro aqui que todos, né? Tanto os judeus como os gentios, todos pecaram. Então nós devemos parar, irmãos, de pensar em pecados específicos, né? Como se alguns fossem mais condenáveis do que outros, né? Basta analisarmos o grande mandamento da lei. Qual é o grande mandamento da lei? Que nós vemos em Mateus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Então, esse é o grande mandamento. Não? Se você não está amando ao Senhor, se você não está amando ao Senhor de todo o teu coração, você é um pecador. E é o maior dos pecados, porque essa é a maior lei. Então, esse Paulo quer dizer, todos pecaram, todos se extraviaram. Assim se fizeram inúteis. Ou seja, não todos deixaram o seu amor pelo Senhor e amaram coisas inúteis. Então, entenda, irmãos, Deus nos criou, Ele nos criou para si mesmos. Né? Ele nos criou com o intuito de que vivêssemos inteiramente para Ele. Se eu não vivo inteiramente para Deus, estou cometendo o pior pecado da pior espécie. Então essa é a ideia. A essência do pecado é que nós não vivemos inteiramente para a glória de Deus. Então, diante disso, nós entendemos que todos nós somos terríveis pecadores. Né? E se não reconhecemos isso, nunca teremos a alegria real da salvação. Né? Nunca entenderemos a justificação pela fé. Então nós precisamos dessa convicção, entender, reconhecer o quanto eu sou indigno, o quanto eu sou falho, o quanto eu estou em dívida, o quanto eu sou um fracasso diante de Deus e quanto eu necessito de um Salvador. Né? Então essa é a primeira questão importante. A segunda é que nós precisamos entender o caminho da salvação. Precisamos entender que o caminho da salvação é Cristo. Essa é a grande boa nova. Cristo Jesus veio ao mundo para nos perdoar. Então, aqui está o único que prestou total obediência perfeita a Deus. Ele observou toda a lei sem nenhuma falha, né? Sem nenhum pecado. Mas não só isso, Deus o ofereceu como sacrifício e propiciação pelos nossos pecados. Lá em Romanos 3, 25, 26 diz assim: Deus o ofereceu como sacrifício para a propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Então, para que eu e você pudéssemos ser reconciliados, conhecermos ao Senhor, esse pecado teria que ser removido. Os nossos pecados teria que ser removido. Então nós sabemos que o salário do pecado é a morte. Então Cristo veio por nós e morreu a nossa morte. Morreu por nós. Né? Então Deus fez Cristo responsável por nossos pecados. Eles foram ali colocados sobre Cristo. Né? Deus puniu os nossos pecados ali. Puniu os nossos pecados em Cristo, de uma vez por todas. E somos então justificados, perdoados para sempre.
essa é uma doutrina profunda, irmãos. Né? Por isso que Paulo teve que repetir ainda muitas vezes em Romanos e até em Efésios e em outras cartas também. Mediante a cruz de Cristo, né, os meus pecados são lançados, são perdoados. E Deus, através disso, ele realiza uma troca. Né? Os nossos pecados são lançados sobre Cristo e a justiça de Cristo, quando eu creio verdadeiramente pela fé, ela é lançada a mim. Eu sou considerado justo, sou declarado justo pela fé em Cristo. Então, esse é o caminho da salvação. A salvação não está em nós, mas está nele, em Cristo Jesus. Então, enquanto você continuar olhando para si mesmo, né, dizendo, eu não sou bom o suficiente, eu sou um grande pecador, né, eu sou isso, eu sou aquilo, você está negando a Deus. Né, você nunca será feliz dessa forma. Né, olhar para dentro de você e querer se justificar pelas suas obras só vai gerar frustração, só vai gerar depressão. Então pare de olhar para você e olhe para Cristo. Não importa o que você fez no passado, Ele é capaz de perdoar você eternamente. Então não olhe para nada nem ninguém a não ser Jesus Cristo. Né? Então, para ser livre da depressão espiritual nessa questão, você precisa dizer adeus ao seu passado e compreender que ele foi apagado, que ele já foi simplesmente coberto pelo sangue de Cristo. Né? Então pare de querer se justificar pelas obras, pelos seus feitos e olhe, descanse no grande feito da cruz. Ele levou sobre si os nossos pecados e nós, de uma vez por todas, somos justos diante de Deus. Não há mais pecado em nós no sentido de que Cristo levou sobre si. Nós somos limpos e salvos nesse sangue. Né? Então, esse é o segundo ponto que o Dr. Martin Lloyd-Jones quer trazer, que nós devemos entender realmente essa doutrina para podermos ter paz e alegria verdadeira. Né? O descansar em Cristo, não olhar para nós, os nossos pecados, no sentido de nos culpar, nos condenar, mas descansar de que Ele levou sobre si os nossos pecados, nós somos perdoados eternamente. Né? Então essa é a ideia, então vamos buscar compreender essa doutrina maravilhosa.